O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, orienta que nós não venhamos ser conformados. Aí diz assim o estudo, ser conformado significa tomar a forma de algo. Ser conformado significa se adequar a uma determinada situação, aceitar de uma forma passiva aquela situação. Deus procura os revoltados, como nós temos falado toda quarta-feira, para fazer coisas grandes neste mundo através deles. O revoltado, ele não se conforma com a situação em que ele vive, ele não se entrega à situação de fracasso, de humilhação, de vergonha, e nem procura justificar, arrumar justificativas ou pretexto. Ele busca forças dentro dele e força em Deus, para que ele possa, através dessa força, que nada mais é do que a fé, mudar aquela situação de derrota, de fracasso, a qual está diante dele, e a todos os grandes homens e mulheres do passado que definiram a história de Israel foram pessoas revoltadas. Então, se você pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vai encontrar um herói da fé que mudou a história, que mudou a sua própria história, que não tenha sido revoltado. O estudo está falando isso hoje novamente. Todos os grandes homens e mulheres do passado que definiram a sua história e a história do povo de Deus foram pessoas revoltadas, pessoas inconformadas com a situação em que viviam, de fracasso, de vergonha, de humilhação. Hoje em dia, é natural o ser humano se acomodar com a situação. Aliás, as próprias religiões, elas se especializaram em colocar isso dentro dos seus adeptos. As religiões têm ensinado as pessoas a se conformarem com o sofrimento. Na verdade, só vai fazer a diferença nesse mundo, só vai glorificar a Deus com uma vida transformada neste mundo, aqueles que são inconformados. Olha só para você ver, só vai fazer a diferença nesse mundo, só vai glorificar a Deus com uma vida transformada, aqueles que são inconformados, pessoal. Só glorifica a Deus neste mundo o inconformado, o revoltado, porque Deus procura pessoas assim, pessoas que não se adequam, que não se adaptam, que não aceitam, que não se conformam com a situação de fracasso. Pelo contrário, elas buscam dentro delas força, elas buscam em Deus força para mudar aquela situação. Pessoas que não se moldam às inconsistências que elas identificam em sua vida. Pessoas que não concordam com o fato da vontade de Deus não ser feita e vista em suas vidas. O inconformado que Deus procura, o revoltado que Deus procura para se manifestar nesse mundo, é aquela pessoa inconformada e revoltada com as coisas que vão contra a vontade e a palavra de Deus na vida delas. A palavra de Deus fala que Ele quer que nós venhamos ter um corpo saudável. Então, se há doença no meu corpo, eu não aceito a doença, eu me revolto contra ela, eu ajo a minha fé para me vencer aquela doença. Não, pera lá, vamos pensar, o que a palavra de Deus, ela fala que é a vontade dEle para a minha vida sentimental.
que eu me case com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que eu seja realizado, que eu seja realizada na minha vida amorosa. Então, se eu estou na solidão há muito tempo, se eu estou sozinho há muito tempo, não consigo ser feliz com ninguém, todo relacionamento é frustrado, então eu me revolto contra aquilo e eu luto. Eu busco forças dentro de mim para lutar contra aquilo ali e mudar aquela situação e passar a ser feliz. Então a pessoa pensa, pera lá, qual que é a vontade de Deus para a minha vida financeira? A palavra de Deus deixa claro que a vontade dele é que eu tenha para emprestar muita gente, sem precisar tomar emprestado. A palavra de Deus deixa claro que a vontade dele é que eu venha estar por cima e não por baixo, é que eu venha ser cabeça e não cauda. Então, se eu tenho sido cauda, eu me revolto contra aquilo ali. É essa revolta, é esse tipo de revolta aí que Deus está à procura, pessoal. E quando Ele encontra dentro da pessoa, aí, meu caro, Ele se manifesta para mudar a história daquela pessoa. É sobre isso que temos que ser inconformados. É inaceitável que a palavra de um Deus que é tão forte, é inaceitável que uma palavra que é tão poderosa em nós não tenha eficácia alguma. Você não pode aceitar você ter uma palavra tão poderosa com você, você crê numa palavra tão poderosa, você tem uma palavra tão poderosa, você tem uma Bíblia que fica lá na cabeceira da sua cama, que fica lá na sala da sua casa, em cima da mesa aberta, uma Bíblia que você carrega embaixo do braço, sempre que você vem à igreja, uma Bíblia que você está com ela aí, você trouxe ela hoje. Então a revolta, pessoal, que Deus precisa encontrar essa daí, é com o fato de ter uma palavra tão eficiente, tão eficaz. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é eficaz. Então eu não posso aceitar ter uma palavra eficaz, eficiente na minha vida, aliás, comigo, mas quando eu olho para a minha vida, eu não vejo a eficiência, a eficácia dessa palavra na minha vida. Então, ele fala aqui assim, a pessoa que é da fé não se conforma com a palavra que ela conhece, que é viva e eficaz e que promete e faz coisas maravilhosas, mas quando ela olha para a sua vida, ela vê que a vida dela está totalmente ao contrário ao que essa palavra diz e afirma. Desde que estejamos em busca da realização de Deus na nossa vida, temos que ser inconformados. Por isso que o Espírito Santo, através do apóstolo revoltado Paulo, disse, agora a gente vai ler todo o texto, todo o versículo, né? Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Se não mudar a mente, pessoal, se não mudar aqui, você vê, tem pessoas aí acomodadas que apontam o dedo para a gente e chegam a ponto de falar assim, só que elas não estão erradas não. Que isso, pastor? Você vai entender onde eu quero chegar. Tem pessoas acomodadas aí que apontam o dedo para a gente e falam assim, lá na Igreja Universal, eles fazem lavagem cerebral nas pessoas. E nós fazemos sim lavagem cerebral. Mas sabe por que nós fazemos lavagem cerebral? Porque Paulo disse, sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Se não mudar aqui, não há transformação, não há mudança de vida. O revoltado Paulo disse assim,
Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso aí. Só experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quem tem a mente transformada, quem é inconformado. Quem não é, fica dentro da igreja assim, ó. Posso falar, pessoal? Posso falar? Posso mesmo? Posso falar, pessoal? Posso mesmo? Quem não é, fica dentro da igreja chupando o dedo. Chupando o dedo e batendo palma para o testemunho do revoltado. Amém? Amém, pessoal? Amém, gente? Então, quem não é inconformado fica dentro da igreja chupando o dedo e batendo palma para o testemunho dos outros. Liga lá a televisão, vê um testemunho glorioso. Olha, bispo, eu cheguei com a vida desgraçada, assim, assado. Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Hoje eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a salvação. Hoje eu sou obreiro da igreja, eu faço a obra de Deus. Eu sou casado, bem casado, minha família é uma família de Deus, é uma família abençoada. Eu sou empresário, eu tenho não sei quantos funcionários trabalhando para mim. Eu tenho não sei quantos carros importados, casa na praia. E o conformado fica na frente da televisão assim, chupando o dedo, batendo palma para o testemunho do revoltado, quando era para ele estar como aquele revoltado ali, tendo o testemunho passado em todos os meios de comunicação da igreja. Porque Deus, pessoal, Ele não faz acepção de pessoas. Como Deus faz na vida dessas pessoas aí, Ele pode fazer na sua. Ele pode e quer fazer na sua. Só que para Ele fazer existe uma condição que Ele exige. E a condição é: não sedes conformados com este mundo. Amém? Sedes inconformados, sedes revoltados. Muda a maneira de pensar. Saia do conformismo, saia do comodismo. Amém, pessoal?